No tratamento do câncer, a gente tem medicamentos que são incrivelmente avançados. Então, por que um problema que parece tão básico como a náusea ainda afeta tanta gente? Pois é, vamos investigar isso a fundo. Bom, para começar, é importante dizer que o controle de náuseas e vômitos causados pela químio, a chamada CINV, é uma das grandes vitórias da medicina de apoio ao câncer. Os remédios que existem hoje são de verdade muito eficazes e mudaram completamente a experiência da quimioterapia para milhões de pessoas. Mas e se, mesmo com todo esse sucesso, a gente ainda estivesse lidando com este número, 50%? É isso mesmo. Metade, até metade dos pacientes pode ter o que se chama de náusea tardia, que aparece dias depois da químio. E o pior, isso acontece mesmo quando eles recebem o melhor tratamento que existe para prevenir. É um baita buraco entre o que a ciência promete e o que o paciente vive na pele. E isso nos leva à pergunta central aqui. Se os medicamentos são tão bons, o que está faltando? Onde é que está o ponto cego no nosso jeito de entender a náusea? É tipo um mistério médico que a gente vai tentar desvendar agora. Para entender o que está faltando, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para o que já existe. Vamos analisar a solução que temos hoje, que é super poderosa, mas, como vamos ver, é incompleta. Essa aqui é a famosa terapia tripla, nossa principal arma contra a náusea. Ela usa 3 remédios para atacar o problema por ângulos diferentes, sabe? Um bloqueia o primeiro sinal lá no intestino, o outro bloqueia um sinal de amplificação no cérebro e o terceiro ajuda a diminuir a inflamação. É a combinação que o mundo todo recomenda. E aqui é que o negócio fica interessante. Existe um paradoxo. O material que a gente analisou deixa isso bem claro. Apesar desses remédios serem a pedra angular, o controle que eles oferecem muitas vezes é subótimo. Então a pergunta de $1 milhão é: por que nossa melhor defesa ainda falha tanto assim? A resposta está na biologia. Agora, vamos dar uma olhada no mapa biológico da náusea. Para sacar por que a solução falha, a gente precisa entender direitinho como o problema funciona no nosso corpo. Olha só, esse esquema aqui mostra o processo de um jeito genial. A quimioterapia dá o start numa cascata de eventos. Basicamente, existem 2 estradas principais, 2 vias. Uma que começa no intestino e outra que rola lá no cérebro. A primeira via é a da serotonina. Pensa nela como se fosse o primeiro alarme de incêndio, sabe? A químio irrita o intestino, que solta um montão de serotonina. Esse sinal sobe pelo nervo vago até o cérebro, avisando: opa, tem alguma coisa errada aqui embaixo. Aí, quando esse sinal chega no cérebro, a segunda via entra em ação. A substância P funciona como um amplificador. Ela pega aquele primeiro sinal de náusea e aumenta o volume, transformando num comando muito mais forte e insistente de vômito. Agora, o que é bem interessante aqui é como os nossos remédios funcionam. Eles são como chaves, sabe? Chaves feitas sob medida para fechaduras específicas. A ondansetrona encaixa e bloqueia a fechadura da serotonina. O aprepitanto faz o mesmo com a fechadura da substância P. Eles são fantásticos no que fazem. O problema é que eles só têm 2 chaves. E se a náusea tiver muito mais fechaduras? E isso nos leva direto para o coração do nosso mistério. Se os remédios são chaves perfeitas, por que a porta da náusea continua aberta? A resposta é que o problema não está nas chaves, mas no tanto de fechaduras que a gente está simplesmente ignorando. Acontece que a náusea é bem mais complexa do que parece. A terapia tripla padrão praticamente passa reto por todas essas outras vias. Receptores de dopamina, inflamação pelo corpo, a própria movimentação do sistema gastrointestinal, o sistema canabinoide, tudo isso são outras fechaduras que também contribuem para a sensação de náusea. E aqui está a grande sacada. O problema com os antieméticos convencionais não é que eles são fracos, de jeito nenhum. É que eles são ferramentas de altíssima precisão para um problema que é incrivelmente amplo. É como tentar montar um quebra-cabeça gigante com só 2 pecinhas. Isso nos leva a uma nova forma de pensar. Se chaves específicas não estão dando conta do recado, talvez a gente precise de um outro tipo de ferramenta. Essa imagem aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, a gente tem a abordagem farmacêutica, alvos únicos, super precisos. Do outro, a abordagem que a gente vê em plantas medicinais, vários compostos agindo em várias vias ao mesmo tempo. Então, a nossa analogia muda. Talvez o que a gente precise não seja só de uma chave específica, mas sim de um canivete suíço, uma única ferramenta que consegue lidar com várias tarefas de uma vez. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece: o gengibre. Como é que essa planta funciona como um canivete suíço para a náusea?
Olha que impressionante! O gengibre atua nas duas vias principais que os remédios convencionais já miram, a da serotonina e a da substância P. Mas ele não para por aí, não mesmo. Ele também age na via da dopamina, diminui a inflamação e ainda ajuda a regular o movimento do estômago. Todas aquelas vias ocultas que a terapia padrão ignora. É uma única planta fazendo o trabalho de várias classes de medicamentos. É incrível! Beleza. Então, o que tudo isso quer dizer para o futuro do tratamento de apoio no câncer? A grande lição aqui é a seguinte: a limitação dos nossos melhores remédios não é uma questão de potência, mas sim de alcance. Eles são excelentes nas suas tarefas específicas, mas o problema da náusea é muito, muito maior do que essas tarefas. O futuro, ao que tudo indica, é integrativo. Imagina só combinar a precisão de um míssil teleguiado, que é o remédio, com a área de cobertura de uma terapia natural que atinge múltiplos alvos. É juntar o melhor dos dois mundos. Isso deixa uma pergunta importante no ar, né? A questão não é escolher entre farmácia e natureza, mas sim descobrir o melhor jeito de combinar as duas. Como é que a gente pode criar um cuidado que seja de fato completo e que não deixe ninguém para trás? A resposta para essa pergunta pode mudar o que significa apoiar uma pessoa durante o tratamento do câncer.